Sejam bem-vindos, uma alegria. É muito importante você dar o like, né, nesse comecinho aí. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas. E além disso, também se inscrever no canal, porque você sabe que só dá para comentar se inscrevendo no canal, beleza? Então aproveita para se inscrever aí, para garantir a boa performance. Então, meus queridos, vamos lá, né? Entrevista secreta revela os maiores podres dos poderosos. Várias entrevistas aí com o Jefinho Frankenstein foram liberadas e essas entrevistas aí, elas trazem outros dados, outras informações e, é claro, trazem também conexões do Jefinho com pessoas muito poderosas. E a gente vai começar com Michael Jackson. Michael Jackson virou quase que uma história de Elvis, né? Assim como Elvis tem aquela história de Elvis não morreu, também, né, Michael Jackson virou uma história daquela, né, de Elvis não morreu também, né? De, né, Jackson não morreu, tem histórias de que ele tá vivo e tal. A gente sabe que o óbito de Michael Jackson foi muito estranho, né? O seu médico chegou a ser processado por ter tido culpa no óbito dele, e foi ali uma história sempre muito estranha, né? Agora, segundo os relatos que nós temos aí, houve um encontro na mansão do Jefinho Frankenstein, lá em Palm Beach, na Flórida. Uma testemunha, que é Joanna Sjoberg, né, num depoimento de 2016, nos documentos do caso Virginia Giuffre contra a Ghislaine, né, que era a namorada do Jefinho Frankenstein, ela afirmou ter conhecido o Michael Jackson na mansão do Jefinho Frankenstein, lá em Palm Beach, na Flórida, né? E ela descreveu o encontro ali como casual, sem alegações de irregularidades envolvendo o cantor Michael Jackson, né? Não há menção de nada sendo feito errada, né? Nenhum contato inapropriado, né? Ou uma permanência ainda mais prolongada. Agora, fontes ligadas à família do Michael Jackson e ex-seguranças dele afirmam que o contato ocorreu em 2003, quando Michael Jackson estava procurando propriedades em Palm Beach, incluindo a própria mansão do Jefinho Frankenstein, que foi mostrada a ele por um corretor de imóveis, né? Teria sido uma visita única e estritamente relacionada a negócios imobiliários, tá? Agora, a gente sabe que existem fotos do Michael Jackson ao lado do Jefinho Frankenstein. Tem uma fotografia que foi liberada no ano passado pelo Departamento de Justiça norte-americano, mostra o Jefinho Frankenstein e o Michael Jackson, o cantor, posando juntos, aparentemente na residência do Jefinho lá na sua mansão em Palm Beach, na Flórida, né? Tem uma pintura na parede ao fundo ali que mostra que era a casa do Jefinho. A imagem, ela é sem data precisa, né? E sem contexto adicional. Não existe, assim, alegações, né, associadas a essa foto nos documentos, né? A presença gerou, claro, muita especulação na rede social do envolvimento de Michael Jackson com essa figura polêmica, né? Mas representantes do Michael Jackson e até ex-funcionários negam, né, que qualquer relação mais profunda houve entre ambos, e alguns chamam isso tudo de uma grande confusão. A gente sabe também que existe uma outra imagem que foi liberada em dezembro de 2025, que mostra Michael Jackson junto com Bill Clinton e junto com a Diana Ross, famosa cantora, né? Possivelmente ali num avião, um ambiente fechado ali, né? Com algumas outras pessoas ali com o rosto borrado. Não há indicação de que o Jefinho Frankenstein esteja na foto, né, ou de o encontro tenha ocorrido na propriedade dele, né, parece ser um registro social separado, mas a gente não sabe exatamente por qual motivo. Essa foto foi incluída nos arquivos do Jefinho Frankenstein por alguns associados ali, por algumas associações indiretas, tá bom? Além disso, existe um negócio chamado uma lista de contatos do Jefinho Frankenstein, e nessa lista de contatos o nome do Michael Jackson aparece, né? Nesse livro ali que tinha milhares de nomes, literalmente milhares de nomes de celebridades e figuras públicas, tá? No entanto, fontes próximas ao Michael Jackson afirmam que o Jefinho Frankenstein não tinha um contato pessoal do Michael Jackson, apenas ali o do advogado dele ou do corretor envolvido na busca por imóveis ali, não há evidências de telefonemas, mensagens, né, ou interações regulares entre eles, tá? Nos registros de voo e na ilha do Jefinho Frankenstein, não existem registros de Michael Jackson nesses voos aí, e testemunhas e documentos não colocam o Jackson na ilha ou em eventos, ali, delituosos associados ao Jefinho Frankenstein. Agora, o que traz muita estranheza é aquela ideia, né, de que houve processos contra o Michael Jackson, dizendo que lá no seu, Wonderland, lá na sua fazenda, ele fazia algumas coisas estranhas com as criancinhas, né. Inclusive eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Michael Jackson fazia coisas com as criancinhas ou não? Se você acha que ele fazia, coloca um. Se você acha que ele não fazia, coloca 2. A gente sabe que houve ações, houve processos de pessoas ali dizendo que ele fez, mas
Alguns dizem que foi só para ganhar dinheiro, as pessoas queriam arrancar dinheiro do Michael Jackson. Thaís Gumiero, que é nossa aluna da Arca, acha que não, Miguel também acha que não, Oak Burger acha que não, Fabi acha que sim, né, o Fato em Comum acha que sim, deixa eu ver aqui, Crybaby acha que não, Alda Perrone acha que não, Thiago Coura acha que sim. Então, meus amigos, pelo que eu tô vendo aqui, apesar do Fernando Amaral ali falar que acha que o Michael Jackson fazia coisa errada com as crianças, a maioria aqui tá achando que não, né. Muita gente acha que não, muita gente acha que Michael Jackson ele era uma pessoa que ficou aprisionada na sua infância, uma espécie de síndrome de Peter Pan, porque o Michael Jackson, na verdade, ele não teve infância. Você sabe que o Michael Jackson foi obrigado pelo seu pai, desde muito novo, a ficar ensaiando, treinando, né, cantando, fazendo show, ou seja, é uma criança que começou a trabalhar muito jovem ainda, e isso teria ali, feito com que ele não tivesse condições de curtir, experimentar e, né, aproveitar a sua infância. Então, muita gente diz que o Michael Jackson, na verdade, ele tinha uma fixação por essa infância que ele não conseguiu viver, ou por essa infância que ele não conseguiu curtir, né, aproveitar. Então, é difícil a gente bater o martelo, né, mas existem fotos e encontros do Jefinho Frankenstein com o Michael Jackson. Então, o que a gente tem é só isso, mas ficam ali histórias estranhas, né, já que ambas as figuras têm relatos de terem feito coisas com os pequeninos, mas a gente, no caso do Michael Jackson, acaba que a gente não tem muita prova. Agora, Stephen Hawking. Vocês se lembram de Stephen Hawking, aquele famoso cientista que ficava numa cadeira de roda, né, aquele cientista que, né, teve, ideias e revelações brilhantes, mas tinha toda aquela limitação de deslocamento. Você deve lembrar muito bem do Stephen Hawking, tá? Então, eh, houve vários encontros do Stephen Hawking com o Jefinho Frankenstein, principalmente em março de 2006, né? O Jefinho financiou e organizou uma conferência científica exatamente sobre gravidade. E aí é uma coisa muito importante você entender o enorme interesse do Jefinho Frankenstein sobre estudos para um melhor entendimento da gravidade. A gente sabe que isso tem repercussões bélicas enormes, poderosíssimas, tá? Então, ele financiou esse evento, sobre gravidade e física teórica no Hotel Ritz-Carlton, na ilha de St. Thomas, que é próxima à ilha do Jefinho Frankenstein, né? E o Stephen Hawking ele foi um dos cerca de 21 cientistas renomados que foram convidados, incluindo Kip Thorne, que é vencedor do Prêmio Nobel e que foi o consultor do filme Interestelar, para quem gosta aí de cinema e acompanha a obra do Christopher Nolan, né? Durante um evento, Jefinho Frankenstein levou o grupo para atividades na sua ilha, né? Eles saíram da outra ilha para a ilha dele, né? E aí, fotos publicadas em 2015 mostram Hawking nessa ilha, participando de um churrasco ali, e um passeio de barco também, e um tour submarino adaptado, tá? Porque o Jefinho Frankenstein supostamente havia modificado um submarino para permitir que o Hawking, que nunca havia estado debaixo d'água, fizesse um mergulho ali no fundo do mar, né? O propósito, ao que todo mundo indica, é científico e social, e não existem, assim, pelo menos alegações, né, de irregularidades envolvendo Stephen Hawking neste evento. Agora, existem e-mails, né? Tem um e-mail do Jefinho Frankenstein para sua namorada, a Gislane, que foi liberado em documentos recentemente, em que o Jefinho Frankenstein ele oferece uma recompensa financeira a amigos, familiares ou conhecidos para provar que certas alegações da sua primeira denunciante, uma tal de Virgínia, né, que faleceu recentemente, ele estava procurando ajuda, né, e estava recompensando ali financeiramente amigos, parentes, familiares dessa Virgínia para provar que as alegações que ela estava fazendo contra o Jefinho Frankenstein seriam falsas. E uma delas é de que o Stephen Hawking teria participado de uma festa em que havia a presença de pessoas pequeninas ali na ilha, tá? O e-mail é um e-mail um pouco estranho, porque ele tem erros de digitação ali, e essa alegação veio ali supostamente porque essa Virgínia, que teria sido a primeira pessoa a processar o Jefinho Frankenstein, ela as alegações teriam vindo dessa Virgínia, mas não existe, além das alegações da Virgínia, nenhuma outra prova, ou foto, ou testemunho, ou corroboração nesses documentos ou em qualquer outro lugar, tá? A gente sabe que, obviamente, o Stephen Hawking, já falecido,
ele não chegou a ser formalmente acusado de nada, né? E a sua família e os seus representantes negaram qualquer coisa errada que ele tivesse feito. Agora, o nome de Hawking também aparece naquela agenda de contatos do Jeffrey Frankenstein e também em listas de convidados para eventos, né? Porque o Jeffin cultivava ali cientistas para discutir cosmologia, entre outras coisas, e também a ideia de melhorar a espécie humana. Inclusive, você deve saber nessa altura que o Jeffin Frankenstein ele tinha um projeto para eh, criar uma legião de clones de si mesmo e povoar o mundo com vários clones e filhos dele. E também ele queria engravidar 10 mulheres ao mesmo tempo para produzir vários filhos ali ao mesmo tempo ali. Ele queria povoar o mundo com vários filhos dele, né? Então, assim, essa atenção que o Jeffin Frankenstein dava a essa questão do melhoramento genético, que é uma coisa muito problemática, né? Isso já foi feito na Alemanha nos anos 30 e 40 e deu muito problema, esse negócio de achar que você poderia criar um tipo de ser humano melhor que o outro, a gente sabe que é uma conversa muito complicada, né? Então, assim, alegações estranhíssimas com relação ao Stephen Hawking, tá? Vamos entender agora as alegações de proximidade do Leonardo DiCaprio com o Jeffrey Frankenstein. Antes da gente entrar nessa parte, eu gostaria de lembrá-los da importância e do benefício que você tem, que a gente tem, ao dar o like. A gente está com 5.478 pessoas assistindo ao vivo, mas apenas 2.300 likes, tá? Então, exatamente, mais da metade das pessoas que está assistindo não deu like, então muito fácil. Só você usar o seu dedinho aí e clicar no like. Vai ajudar muito aqui essa mensagem chegar a mais pessoas, que você sabe que conhecimento é poder. Quando você faz isso, eu vou tomar aqui a vitamininha de banana que a minha querida esposa Bárbara fez pra mim, tá? Então vai acelerando o like aí, enquanto eu tomo aqui minha vitamininha. Beleza? Então você conhece muito bem Leonardo DiCaprio, né? Titanic, né? Filmes famosos. E essa mesma Johanna Sjoberg, que deu um depoimento em 2016, esses conteúdos foram liberados agora recentemente. Essa Johanna Sjoberg, ela é uma daquelas que processaram o Jeffrey Frankenstein, e ela foi questionada por advogados sobre um relatório de imprensa que alegava que ela havia conhecido o Leonardo DiCaprio e talvez até junto com ele, a Kate Blanchett, né? Ela respondeu: "Eu não os conheci, não." Em seguida, ela explicou que o Jeffrey Frankenstein gostava de fazer name dropping. Isso aqui é um grande problema. Por quê? O que é o name dropping? Name dropping é falar casualmente sobre celebridades, assim, para tirar uma onda, né? Durante certas massagens. Então ele mencionava estar ao telefone com pessoas famosas, dizendo coisas como assim: "Ah, isso foi o Leonardo", se referindo a Leonardo DiCaprio. "Ah, isso aí foi. Ah, eu estava com a Kate Blanchett, eu estava com o Bruce Willis." Então, essa Johanna Sjoberg, ela confirmou que o Jeffrey Frankenstein, segundo ela, estava apenas se gabando, né? Estava tirando uma onda, mas que ele não teria tido encontros reais ali com o Leonardo DiCaprio. E é claro que o Leonardo DiCaprio nega qualquer ligação ou ligações telefônicas com o Jeffrey Frankenstein. Mas, meus amigos, existe um e-mail de um cara chamado Peter Mandelson, que é ex-ministro britânico e embaixador, e ele mandou um e-mail para o Jeffrey Frankenstein e perguntava sobre a oportunidade de endosso comercial para Leonardo DiCaprio nos mercados internacionais, né? Então, o cara escreveu mais ou menos assim no e-mail, né? Você conseguiria pensar em alguém na Índia, na China ou no Japão que possa querer um endosso do Leonardo DiCaprio, né? Ele está procurando produtos não americanos para endossar e ganhar algum dinheiro, ou seja, Leonardo DiCaprio fazia propaganda de algum tipo de produto. E é claro que, a partir dessa leitura, isso sugere que o Jeffrey Frankenstein era visto como um intermediário, um cara que fazia networking de contatos globais devido à sua rede gigante de contatos, e esse cara, Mendelssohn, o consultou sobre a oportunidade de patrocínio, né, para o Leonardo DiCaprio fazer ali endosso de algum tipo de marca, né? A gente não tem nenhum tipo de indicação que o Leonardo DiCaprio tenha permitido isso ao Jeffrey Frankenstein, nem de um contato pessoal. É claro que os representantes do Leonardo DiCaprio negam isso. Agora, o nome do Leonardo DiCaprio aparece também em algumas listas de contato ou menções em arquivos do Jeffrey Frankenstein, como parte, a gente sabe, de milhares de contatos, celebridades e figuras públicas na agenda famosa que ele tinha, né? No entanto, não tem evidências assim que o Jeffrey Frankenstein tivesse contato direto ou por telefone com o DiCaprio, né? Muitas pessoas ali que tinham na agenda eram mais de agentes, assessores, né? Então, no registro de voos também do avião do Jeffrey Frankenstein não tem nenhum tipo ali de não tem nenhum tipo de confirmação. Então o que a gente tem é que o Jeffrey Frankenstein se gabava de conhecer o Leonardo DiCaprio. Agora, a gente sabe que no caso do Leonardo DiCaprio, o maior problema dele não era com o Jeffrey Frankenstein, o problema dele era com o Didinho. O grande problema dele era com o rapper
que tá também detido hoje em dia, que era aquele cara que fazia aquelas festinhas malucas, né. Ali que tá o grande problema, e ali que estão as muitas fotos e imagens, né, e evidências que existem. Então, Leonardo DiCaprio ele tá mais enrolado ali com o Didinho do que com o Jefinho Frankenstein, tá bom? Agora, as relações de Jefinho Frankenstein com Bill Clinton são bem diferentes, né. Eu tô privilegiando as pessoas que eu coloquei na capa desse vídeo de hoje, tá. Então, no registro de voo do Jefinho Frankenstein, mostra que o Bill Clinton, ex-presidente norte-americano, voou no Boeing 727 do Jefinho Frankenstein pelo menos ali entre 17 e 26 vezes, né. E também 4 a 6 viagens internacionais entre os anos de 2002 e 2003, após ele deixar a presidência. Esses destinos incluíam ali, continente africano, para trabalhos com a Clinton Foundation, né, do tio Bill da Microsoft, na Ásia também, na Europa, entre outros lugares. E a Gislane, que era a namorada lá do Jefinho, né, ela estava em todos esses voos, muitos incluíam ali staffs, né, que é a equipe de apoio, membros do serviço secreto norte-americano, porque os presidentes americanos, mesmo após deixarem a Casa Branca, eles continuam tendo o apoio do serviço secreto, e também junto com celebridades como Kevin Spacey e Chris Tucker. E o último voo conhecido do Bill Clinton com o Jefinho Frankenstein aconteceu em novembro de 2003. Não há nenhum registro de voo após isso, né? E nesses voos, né, o Bill Clinton geralmente ele voava com a sua equipe completa ali. Alguns voos ali também contando com a presença do serviço secreto. O Clinton confirmou esses voos em 2019, dizendo que foram para apoiar a Clinton Foundation. É, e que cortou o contato com o Jefinho Frankenstein, teria cortado mais de uma década antes. Agora, em visitas à ilha, existem alegações conflitantes, né. A Virgínia, que foi a primeira mulher que entrou com processo contra o Jefinho Frankenstein, ela afirmou no depoimento, que ela viu o Bill Clinton na ilha, jantando ali com o Jefinho Frankenstein, com a sua namorada Ghislaine e com 2 jovens morenas, mas ela não falou que eles fizeram nada com essas jovens. Agora, um ex-assessor do Bill Clinton, o Doug Band, ele disse em 2020 para a revista Vanity Fair que o Bill Clinton teria visitado a ilha em janeiro de 2003, ok? É claro que Bill Clinton nega veementemente, né, que isso tudo não existiu, que ele nunca esteve na ilha. Agora, a gente sabe que a Ghislaine, que é a ex-namorada do Jefinho Frankenstein, tá detida e num depoimento em entrevista de 2025 para o Departamento de Justiça norte-americano, ela teria dito que Clinton nunca havia ido à ilha e que a amizade era. Eles tinham uma amizade, mas não tinham ali uma relação mais profunda, né? Agora, existem várias fotos que mostram Bill Clinton com o Jefinho Frankenstein ou em contextos ali associados, né? Um com o Clinton e a Ghislaine, a namorada do Jefinho, lá em Londres, né? No Winston Churchill War Room. Outra com o Clinton no avião privado, onde eles estão sorrindo ali. Tem uma jovem loira no braço da cadeira, né? E uma foto entre Clinton, Michael Jackson e Diana Ross, possivelmente num avião ou num evento separado, mas o Jefinho Frankenstein não aparece nessa foto. Existem fotos em piscinas, em hot tubs ali, do Clinton com a Ghislaine, né, e uma outra mulher não identificada, e a gente sabe que o Jefinho Frankenstein tinha fotos emolduradas de si mesmo com o Bill Clinton na sua mansão, né, junto com o presidente Donald, com Elon Musk e com várias outras pessoas poderosas. A Joanna Sjoberg, né, que era essa massagista que virou, que processou o Jefinho Frankenstein, ela disse que o Frankenstein teria dito Jefinho Frankenstein teria dito que o Bill Clinton gosta das mais jovens, né, mas ela disse que nunca encontrou o Clinton pessoalmente, né. Eh, então, existem, além dessas conexões ali, o nome do Bill Clinton na agenda de contatos do Jefinho, em lista de convidados, existem e-mails entre a equipe do Jefinho, a equipe de Clinton com o Jefinho Frankenstein e tal, sobre viagem, logística, laços sociais, e existem contatos ali também através da Clinton Foundation, que é a fundação do Bill Clinton, né, porque o Jefinho Frankenstein doou o dinheiro para essa fundação ou foi associado, ali em eventos filantrópicos, né. É claro que a gente tem a lista de associações ali entre o Jefinho Frankenstein e o presidente Donald também. A gente sabe que havia uma amizade pessoal ali entre eles, no final dos anos 80 até os anos 2000. O presidente Donald e o Jefinho se conheceram no final dos anos 80 em círculos sociais de Nova York e Palm Beach, né, porque ambos tinham residência em Nova York e na Flórida também.
Existem muitas fotos ali, né, com o presidente Donald, a Melania, que na época era Melania Knauss, né, então namorada, futura esposa do presidente Donald, junto com o Jefinho Frankenstein, sua namorada Gislane ali posando juntos em Mar-a-Lago, né, no ali no resort, né, no clube de golfe do presidente Donald, isso em fevereiro do ano 2000. E outras imagens também mostram o Jefinho Frankenstein com o presidente Donald em várias outras festas e eventos, né. O presidente Donald descreveu, o Jefinho Frankenstein numa entrevista de 2002 para New York Magazine da seguinte forma: "Eu conheço o Jeff há 15 anos. Cara maravilhoso, terrific, né, em inglês. Ele é muito divertido de se estar junto, disse que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são do lado mais jovem. Sem dúvida, o Jeff gosta da vida social." Ou seja, né, no negócio aí, parece que tava legal, né. E aí o Jefinho Frankenstein frequentava a propriedade de Mar-a-Lago do presidente Donald, e o presidente Donald alegou em entrevistas posteriores, né, de que o Jefinho ele teria, eh, captado funcionárias e mulheres do clube de golfe, né, ou tentou recrutar mulheres jovens do spa do clube de Mar-a-Lago, inclusive a própria essa Virgínia, que foi uma das principais acusadoras lá do Jefinho Frankenstein, né, que trabalhava lá como massagista, desde os 15 anos de idade, antes dela ser recrutada pela namorada do Jefinho, a Gislane. Então, essa primeira mulher que entra com processo contra o Jefinho Frankenstein, ela trabalhava como massagista no clube de golfe do presidente Donald, ainda com 15 anos. E ela aparece em fotos com o príncipe Andrew, que é aquele príncipe que é irmão do rei, atual rei da Inglaterra, o rei Charles, né. Agora, eh, os registros de viagens liberados ali agora em 2026 mostram o presidente Donald em pelo menos 8 voos, junto com o Jefinho Frankenstein nos anos 90, alguns até com a família dele naquela época, né. Tem voo entre Palm Beach, na Flórida, e Nova York, tem um em 1993 apenas com o presidente Donald e o Jefinho listados, né, e a Gislane, ela estava em pelo menos 4 desses voos. Existem e-mails ali de promotores, né, liberados no ano passado, que confirmam muito mais vezes do que previamente reportado. Em 2024, o presidente Donald negou, falando que nunca esteve no avião do Jefinho, mas documentos contradizem isso, né. Agora, não existe nenhum voo do presidente Donald no avião do Jefinho para aquela ilha do Jefinho, onde ele fazia aquelas coisas estranhas, tá. Isso aí não tem evidências. Agora, aquela mesma Joanna Sjoberg, que era massagista e acusou ali o presidente Donald e o Jefinho, num depoimento de 2016, que foi liberado recentemente, ela mencionou uma parada que eles fizeram em Atlantic City, devido ao mau tempo, o avião teve que descer lá, né, durante esse voo com o Jefinho, e eles acabaram indo ao cassino do presidente Donald, tá? Mas ali apenas isso. Outras alegações ali falam, né, uma das mulheres que acusaram o Jefinho Frankenstein disseram que foi a Gislane que apresentou o presidente Donald para ela, né, mas dizendo que não aconteceu nada. Agora, existe uma das acusações mais estranhas, que são de 1994, de investigações ali do FBI, de que uma menina pequena, né, 13 anos, disse que o presidente Donald teria feito algumas coisas erradas com ela, né, mas ali o Departamento de Justiça não achou que tinha prova suficiente para seguir com essa investigação, então ali ficou por isso mesmo, né. A gente sabe que na agenda do Jefinho Frankenstein tinha o nome do presidente Donald e tal, e existem nesses arquivos que foram liberados agora, mais de 3 milhões de páginas de arquivo, existem milhares de menções ao presidente Donald ali, tá. E existem fotos ali com moldura do presidente Donald junto com o Jefinho, ficavam essas fotos na mansão ali do Jefinho. Existe ali um relato de que houve uma briga entre o presidente Donald e o Jefinho por volta de 2004, porque, eles estavam tentando arrematar num leilão uma mansão em Palm Beach, e o presidente Donald superou o Jefinho nesses leilões, né. Isso já gerou uma inimizade entre eles, e depois o Jefinho ele foi banido do clube lá do presidente Donald após tentativas de recrutar mulheres que trabalhavam ali naquele clube, tá certo? Então, meus amigos, são coisas, né, estranhas pra caramba, e a gente vê que cada vez mais, né, o mundo vai ficando estranho. Meus amigos, a gente está com 7.500 pessoas assistindo ao vivo, mas estamos apenas com 3.845 likes. Antes da gente continuar essa conversa aqui, tem muito mais coisa legal para falar. Eu gostaria de convidar vocês a darem o like, se inscreverem no canal, porque você sabe que você que está aí, né, assistindo a nossa conversa de hoje, para você comentar aqui no chat, você precisa
ser inscrito. Então se inscreva, dá o like, se quiser compartilhar também é bem legal, tá? Vou tomar mais uma vitamininha aqui, a gente já continua a nossa conversa. Meus amigos, vocês sabiam que Jefim Frankenstein, ele tinha um interesse enorme por ciência, e ele tinha um interesse enorme por tentar achar soluções para grandes problemas da ciência, né. Então, aqui a gente sai do senso comum, do que todo mundo fala sobre Jefim Frankenstein, e a gente vai para um outro lado da sua história, que é muito estranho, muito misterioso e traz uma série de perguntas importantes que a gente precisa fazer nesse momento, tá? Eh, o Jefim Frankenstein, ele se apresentava como uma espécie de science philanthropist, ou seja, um filantropo da ciência. Ele financiava cientistas, ele financiava conferências científicas, ele financiava instituições, frequentemente com o objetivo de se aproximar de figuras proeminentes da física teórica, da cosmologia, que é o estudo do cosmos, do universo, e áreas relacionadas à gravidade, principalmente a gravitação quântica, né? A gravitação quântica, a constante cosmológica e a unificação das forças. Ele tinha grande interesse por essas áreas da física. Eh, tem a participação deles numa série de eventos dessa natureza, tá? Primeiro, em março de 2006, ele fez um evento chamado Confronting Gravity, confrontando a gravidade, lá na ilha St. Thomas, né? E ele financiou totalmente esse evento por meio da sua fundação, né? Que ele tinha uma Fundação Jefim Frankenstein. E esse evento foi organizado pelo físico teórico Lawrence Krauss, que estava ali na Case Western Reserve University, né, no Center for Education Research in Cosmology and Astrophysics, e aconteceu no hotel, como a gente já comentou antes aqui, no Ritz-Carlton Hotel, na ilha de St. Thomas. Né? Foram 6 dias de conferência apenas para pessoas que receberam convite, né? Não teve uma inscrição aberta. E o objetivo era debater questões fundamentais de gravidade, a natureza quântica da gravidade, integração com a mecânica quântica, a constante cosmológica, expansão do universo, problemas não resolvidos na física fundamental, né? E a ideia de descobrir o que realmente era a gravidade. A gente teve ali a participação de figuras de grande peso na área, Stephen Hawking, né, muito famoso, a gente já comentou, e tivemos ali a presença de pelo menos 3 vencedores do prêmio Nobel, tá? O Gerhard Hooft, né, o David Gross e o Frank Wilczek. 3 caras vencedores do Nobel participaram. Kip Thorne, que depois ganharia o Nobel também, participou. Kip Thorne, professor da Caltech. A Lisa Randall, professora de Harvard. Né, o Alan Guth, do MIT. Jim Peebles, que é de Princeton. Né, e o Barry Barish, que é da LIGO. Né, e a Maria Spiropoulos, que é do CERN, o acelerador de partícula. Tá? Ali, além das conversas sobre a física mais avançada que existia, também houve momentos ali de lazer, né? Relax na praia, palestras públicas locais ali, palestras em escolas e tal, e visita opcional à ilha privada do Jefinho, onde alguns participantes, incluindo o Stephen Hawking, foram para o churrasco ali, para o passeio de barco, para o submarino e tal. Então, o Jefinho Frankenstein participou, ouvindo as palestras, jantou com o grupo, hospedou eventos sociais, mas relatos indicam que ele também direcionava sempre as conversas para a criação de um tipo superior de ser humano, né? Questões que misturavam física e genética, tá? Esse encontro não resultou em publicações conjuntas ou avanços diretos na pesquisa, foi mais um network ali, segundo a galera diz, tá? Agora, além disso, o Jefim Frankenstein financiou também ou apoiou programas e instituições com foco em gravidade também, em questões de cosmologia. Ele patrocinou ali o Quantum Gravity Program, né, o programa de gravitação quântica da Universidade da Pensilvânia. Ele fez muitas doações à Universidade de Harvard, né, ele doou 9 milhões de dólares entre 1998 e 2008, incluindo para o programa de dinâmica evolucionária, né, Evolutionary Dynamics, com interações ali com os físicos. Ele doou também para o Media Lab do MIT, e também para o Santa Fe Institute, né, que
pesquisa as questões de sistemas complexos. No caso do Santa Fe Institute, a ideia é muito interessante, porque o objetivo do Jeffrey Frankenstein de colocar dinheiro no Santa Fe Institute é porque ele estava querendo que o Santa Fe Institute ajudasse a encontrar soluções para problemas irresolvíveis, principalmente descobrir como interpretar e prever eventos complexos, em sistemas complexos, como interpretar sistemas complexos. Por quê? Qual era o objetivo do Jeffrey Frankenstein nisso? Ele enxergava o corpo humano e o mercado financeiro como dois sistemas complexos, e ele queria solução para isso. No caso do corpo humano, ele queria encontrar a solução para a morte, a solução para o envelhecimento e a possibilidade de criar um tipo de ser humano mais avançado. Pesquisas muito loucas, né? Por outro lado, o Jeffrey Frankenstein também queria que o Santa Fe Institute achasse um meio de interpretar o sistema complexo da economia, fazendo com que eles fossem capazes de prever as oscilações da bolsa, tá certo? Isso aí me lembra muito um filme, que é um filme mais cult, não é para todo mundo que não é para o cara que gosta ali de assistir filme da sessão da tarde, filme pop, você não vai gostar desse filme, mas se você gosta de pensar e gosta de histórias assim diferentes, o filme Pi do Darren Aronofsky vai falar exatamente sobre isso, um cara que recebeu ali um supercomputador para tentar prever as oscilações da bolsa de valores. É um filme interessante pra caramba, apesar de ser um filme de 2003, só que em preto e branco, né? Então, meus amigos, Jefinho, ele tinha um interesse gigante por ciência, né? Em entrevista, por exemplo, em 2017, ele mencionou as ideias do Roger Penrose sobre detecção de ondas gravitacionais através dos Bose-Einstein Condensates, né? Ou do trabalho também da Yvette Fuentes. E ele via a gravidade como uma parte ali da fronteira da ciência para explorar essa ideia de criar um novo tipo de ser humano, né? E o Epstein usava essas conferências também para se inserir nesses círculos científicos, tá? Muitos deles ele usava por meio do agente literário, o John Brockman, né, que representava Stephen Hawking, entre outros, e ele tinha um interesse profundo nessa ideia de fazer pesquisas com os seres humanos para tentar buscar novas soluções, tá? E aí que tá, na minha opinião, uma das partes mais estranhas e mais interessantes do Jeffrey Frankenstein, tá? Porque ele realmente estava determinado a achar uma solução para a criação do novo ser humano, beleza? A criação de um novo tipo de ser humano. Para vocês terem ideia, ele era um adepto daquela ideia do transhumanismo, que é a filosofia que defende que o uso da tecnologia ali, como engenharia genética, inteligência artificial, cibernética, edição de genes ali com o sistema CRISPR, poderiam ser usadas para transcender as limitações humanas, né? Longevidade extrema, não morrer, inteligência ampliada, até imortalidade via upload da mente. Ele estava pesquisando isso também, como transferir a consciência de um corpo para outro corpo. O Epstein chegou a doar $120 mil para a Worldwide Transhumanist Association, Associação Transhumanista Global. Hoje, o nome dessa associação é Humanity Plus, que foi cofundada pelo Nick Bostrom, que é o filósofo que fala muito sobre inteligência artificial, um dos mais importantes comentaristas e críticos da inteligência artificial do mundo, porque ele atua na Universidade de Oxford, tá? E o Anderson Araújo está lembrando que essa ideia remete muito à série Altered Carbon, né? Carbono alterado. Além disso, como eu disse para vocês, né? De alguma forma misteriosa, Jeffrey Frankenstein via a solução para entender o que é realmente a gravidade como uma ferramenta para melhorar a espécie humana. Então ele misturava física fundamental com essas visões que ele tinha para fazer uma engenharia genética do ser humano, né? Então, o Jeffrey Frankenstein, ele tinha esses planos abertamente. Ele falava que ele queria engravidar 20 mulheres ao mesmo tempo no seu rancho, no Novo México, com o seu próprio DNA para semear na raça humana o seu material genético e criar um tipo de ser humano superior, né? Júlio Moldador está falando que lembra muito o filme Gattaca também. Várias dicas de filmes aí para vocês hoje, tá? Ele discutia isso com os cientistas, né? E essas ideias incluíam até licenças para parentalidade, controle populacional, melhoria genética, né? Então, assim, e-mails até recentes publicados ano passado mostra eles discutindo ali controle populacional, né, com elites do Vale do Silício, né? Então, assim, conversas com planos assim bem estranhos, tá? Estranhíssimos. Agora,
Jefim Frankenstein também era um grande investidor e interessado pela inteligência artificial. Ele fez várias doações para pesquisas nesse sentido. Para o MIT, ele doou cerca de $850.000 entre 2002 e 2017. Para o trabalho do pioneiro na inteligência artificial Marvin Minsky, né, que faleceu em 2016, que foi cofundador do MIT AI Lab, né? Ele doou também para o Media Lab e para o professor Seth Lloyd, na área de engenharia mecânica e física quântica, né, com pesquisa de sobreposição em computação quântica e inteligência artificial. Essas doações acabaram levando a investigações internas do MIT e algumas renúncias até, né? Porque o Richard Stallman, né? Ele acabou se renunciando a esse caso e tal. E existem relatos de uma relação próxima entre o Jefim Frankenstein e um dos pais da inteligência artificial, o Marvin Minsky, né? Minsky era um dos principais conselheiros científicos do Jefim Frankenstein. O Jefim o descrevia como um trusted scientific advisor, né? Ou seja, um conselheiro científico ali muito poderoso e financiou projetos do Marvin Minsky. Agora, aquela Virginia, que foi a primeira mulher a entrar com processo contra o Jefim Frankenstein, ela afirmou no depoimento de 2016 que o Jefim Epstein a forçou a ter intimidades com Marvin Minsky na ilha dele. O Minsky negou isso, né? Isso gerou muitas controvérsias no MIT e vários problemas, né? Além disso, o Jefim Frankenstein também patrocinou o St. Thomas Common Sense Symposium, né, que aconteceu nas Ilhas Virgens, ali próxima à ilha do Jefim, e o foco era discutir inteligência artificial para avançá-la o máximo possível a se aproximar da inteligência humana, né? Então ele teve entre os participantes centrais o próprio Marvin Minsky e o protegido dele, né, que era o Pushpinder Singh, né, e o filósofo Aaron Sloman. E eles publicaram um paper ali, os autores publicaram um artigo acadêmico, um paper agradecendo explicitamente esse generoso apoio do Jefim Frankenstein, né? Então, ele também teve conexões com vários outros cientistas que têm relação com inteligência artificial, como Chomsky, né, Noam Chomsky, o Joshua Bach, né, o David Gellertner e o Nick Bostrom, entre outras figuras aí proeminentes. Agora, por incrível que pareça, existe uma direta relação também entre o Jefim Frankenstein e os primórdios do Bitcoin. Você sabia disso, meus amigos? Para continuar nessa parte aqui, eu gostaria de combinar com vocês a nossa meta de likes de hoje. Nós estamos com 8.080 pessoas assistindo ao vivo, mas apenas com 5.000 likes, tá? Por isso, eu gostaria de te convidar para você acelerar no like para a gente poder fazer a nossa famosa Palhinha da Arca. Inclusive, eu estava com muita saudade da minha claquete da Palhinha da Arca, né? Porque ela fica aqui nesse estúdio. Vocês viram que eu estava filmando de lugares diferentes. E eu quero dar 2 avisos para vocês. Eu estou prestes a fazer um tipo de investigação que eu vou liberar depois, exclusivamente para a galera da Arca. E isso vai envolver também o transitar em lugares diferentes, ok? Vocês vão acabar me vendo em cenários diferentes aí. E eu vou depois tentar descobrir se vocês vão conseguir identificar onde eu estarei, tá certo? Então, todos os alunos da Arca, eles estão ali se preparando para esse tipo de uma espécie de investigação documentário, quase que um documentário que eu vou fazer, beleza? Além disso, eu tenho mais 2 recados. O outro recado hoje à noite estarei no Flow Podcast, se Deus quiser, então se preparem. Vai ser muito legal voltar lá e conversar com o Igor, né? E além disso, meus amigos, prestem muita atenção. Alunos da Arca, presta atenção aí. Todos os alunos da Arca, atenção. Vocês receberam um e-mail em que nós temos agora um novo projeto da Arca para que eu possa trazer informações em tempo real para vocês e para que também a gente possa interagir mais, tá? Então, todos vocês que são da Arca, prestem atenção, porque hoje nós estamos no mês de fevereiro. Mês de fevereiro é o mês do meu aniversário. Só que em vez de eu ganhar presente, eu que quero te dar um presente. E eu estou te dando um presente que agora nós temos um novo lugar para nós alunos, nós da ACA, né, vocês alunos e eu, a gente interagir e eu passar notícias em tempo real para vocês, beleza? Então, olhem o seu e-mail porque o convite para esse grupo especial foi mandado para todos vocês, tá? Para qual e-mail foi mandado? Para o e-mail que você usa para acessar a plataforma, tá? O teu e-mail cadastrado na Arca. Você recebeu aí
esse presente hoje para você, tá bom? Então, meus amigos, vamos combinar essa meta de likes, tá? A gente tá com 8.089 pessoas assistindo e só 5.000 likes. A gente tá aí praticamente com 3.000 pessoas que não deram like, então convido todos vocês a dar o like. Então clica no like para que a gente possa aí continuar aqui. E já tem a galera aí, ó. A Karine falando, eu já recebi o e-mail, já tô no grupo. A Milia, Milia? Não sei porque a letra é pequena. Recebi esse e-mail, já cliquei no link. Maravilha, tá? Então, vocês estão aí já recebendo uma oportunidade maravilhosa, incrível, para vocês terem bastidores do meu trabalho, vocês terem aí conteúdo atualizado durante o dia, a gente poder interagir de forma mais fácil, né? Uma plataforma mais fácil, mais amigável de lidar do que a plataforma lá da Hotmart, né? Por um conteúdo mais quente ali, para a gente estar cada vez mais junto e cada vez mais interagindo, tá? A Molina falou, e-mail recebido, muito obrigado. O Adley Melo, tô dentro do grupo, valeu, professor. Kaique Lucas falando, vou olhar meu e-mail agora. Beleza. Então, meus queridos, você é aluno da Arca, dá uma olhada no seu e-mail que você recebeu o convite para esse grupo exclusivíssimo, só para alunos da Arca, onde eu vou soltar só informação filé, beleza? E, além disso, se você ainda não é aluno da Arca, então não é membro da comunidade Arca, o link tá aí no chat, né? E faça a sua assinatura anual, tá bom? Eu vou pegar minha claquete aqui, né? Que ela tá meio longe. Espera aí, eu vou ter que fazer um ajuste aqui na iluminação. Então, meus queridos, vamos fazer. Eu peguei minha claquetezinha aqui, ó. Reduziu o número de pessoas assistindo? Putz, grilo. Brincadeira, hein? Vão ficar sem a melhor informação. Pior para eles, tá? Então, o certo seria a gente ter 8.000 likes, igual a gente tem de pessoas assistindo, tá? Mas eu preciso pelo menos de 7.000 likes. 7.000 likes, a gente tá com 6.000 likes, já precisa mais 1.000, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto você vai acelerando o like, eu já vou começar a palhinha da Arca aqui para trazer um pedacinho daquilo que eu vou falar hoje na Arca já para você aqui agora, tá bom? Então, nesse momento, contando com a sua participação no like, eu decreto o início da palhinha da Arca. Vamos embora. Meus queridos, qual é a relação de Jefinho Frankenstein com o Bitcoin? É uma relação muito estranha. Primeiro, Jefinho Frankenstein fez investimentos pesados na Coinbase, 3 milhões de dólares em dezembro de 2014. Ele investiu diretamente ali na rodada Série C da Coinbase, através de uma instituição, de uma empresa do Jefinho Frankenstein, a IDO Company. E isso a gente vê em e-mails e lista de ativos ali no fim de 2014, que foram liberados pelo Departamento de Justiça norte-americano, agora nesse ano de 2026, principalmente no dia 30 de janeiro. Ele também teve ali uma oportunidade apresentada pelo Brock Pierce, tá? Quem é Brock Pierce? Brock Pierce é o cofundador do Tether, tá? Da moeda Tether. Né? Os americanos falam Tether, a gente fala Tether. Então, Brock Pierce é um cara muitíssimo misterioso. Ele é citado profundamente no livro da Whitney Webb sobre o Jefinho Frankenstein, que é One Nation Under Blackmail, Uma Nação Debaixo de Chantagem, volume 1, volume 2, beleza? E o Brock Pierce apresentou uma oportunidade para o Jefinho Frankenstein e a sua firma Blockchain Capital. E e-mails mostram que o cofundador da Coinbase, o Fred Ehrsam, estava ciente, apoiava o investimento e pediu uma reunião com o Jefinho Frankenstein em Nova York, tá? Então, o Jefinho Frankenstein investiu ali diretamente, isso ocorreu já após a sua condenação em 2008, beleza? E aí também ele fez investimentos na Blockstream. Ele investiu 500 mil na rodada seed, né, de captação de 21 milhões da Blockstream, que era uma empresa de Bitcoin focada em sidechain, em Lightning Network e desenvolvedores do Bitcoin Core, através da empresa Kyara Investments 3, de copropriedade de Joy Ito, que era o ex-diretor do MIT Media Lab, né? E documentos liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, liberados agora, dia 30 de janeiro de 2026, confirmam esse investimento. E a Blockstream, que foi fundada por um cara chamado Adam Back, ela é avaliada em bilhões hoje. E o Adam Back, que é o CEO dessa empresa, ele negou laços financeiros e diretos com o Jefinho Frankenstein, afirmou que o Jefinho tinha só uma parte minoritária ali de participação, que posteriormente ele teria desinvestido o seu capital ali e nenhuma coisa ruim teria sido encontrada nessa época, tá? Agora, o Jefinho Frankenstein, ele também doou centenas de milhares de dólares ao MIT Media Lab, a gente está falando de 850 mil dólares, que foi alocada também no Digital Currency Initiative, que financiou desenvolvedores Bitcoin Core, né, tipo Gavin Andreessen, Vladimir van der Laan, e durante a crise, né, de funding da Bitcoin Foundation em 2014. E-mails também, relatórios lá
Departamento de Justiça mostram que essa Digital Currency Initiative pagou salários quando a fundação colapsou. E aí, o Jeffin Frankenstein visitou o MIT e discutiu com a equipe, e isso o colocou indiretamente próximo ao ecossistema Bitcoin no momento crítico ali, tá? E também ele teve várias reuniões ali discutindo Bitcoin com o Peter Thiel, né, naquela época da Valar Ventures, né, os investidores de cripto, com o Larry Summers, que era do Tesouro Norte-Americano. Ele teve encontros vários com Brock Pierce, que é o cara que criou o Tether, né? E também ele teria dito que ele falou com os fundadores do Bitcoin, né, sobre uma moeda digital ali parecida com Bitcoin, só que para o Oriente Médio. E é nessa confusão que o Jeffin Frankenstein listou o Satoshi como convidado num evento que eles fizeram no UN Climate Week, junto com o Summers e o Peter Thiel, mas sem confirmação da presença, tá? E ele chegou a discutir também com o pessoal da Ripple e da Stellar ali em e-mails. Então existe uma lenda de que o Jeffin Frankenstein não apenas ele conheceu o Satoshi Nakamoto, mas ele seria o próprio Satoshi Nakamoto, tá? Então é muito estranho o Jeffin Frankenstein colocar na lista de convidados para o evento Satoshi, o nome do cara, né? E a gente não sabe exatamente quem esse cara é. Agora, num e-mail de outubro de 2016, para um cara chamado Rafat Al-Sabag, né, e para o Aziza Al-Amadi, o Epstein afirmou, né, eu falei com alguns dos fundadores do Bitcoin, que estão muito empolgados sobre o projeto de uma moeda digital para o Oriente Médio e tal. Então, ele, em alguns e-mails, ele diz que ele conhecia o dono do Bitcoin, e isso começou a gerar uma grande lenda urbana de que o próprio Jeffin Frankenstein seria o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Aí você fala assim, cara, mas ele teria conhecimento, know-how para escrever um white paper daquele muito bem escrito ali, que foi publicado ao mundo em 2008, né, expondo ao mundo toda a estratégia do Bitcoin? Cara, existem pessoas que dizem que Jeffinho Frankenstein era um gênio da matemática, tá? Mas eu acho que ele não era um gênio da programação. Eu acho muito difícil acreditar que o Jeffin Frankenstein seja o Satoshi Nakamoto verdadeiro, mas eu não tenho dificuldade em acreditar que ele pode ter conhecido o verdadeiro Satoshi e que ele pode não apenas ter conhecido o verdadeiro Satoshi, ele pode também ter patrocinado o verdadeiro Satoshi, tá? Então, meus queridos, a artista muito famosa que falou umas coisas aí, revelou umas paradas muito estranhas, e a gente vai ver aí que o negócio tá ainda mais estranho do que a gente imaginava, meus amigos, tá? A parada tá estranhíssima, tá? Loucura. Saiu nos jornais aí, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí as páginas e tal. Você vai entender como é que o negócio é doido, tá? Muita loucura aí. Muita, muita loucura. Então, nesse início aí de conversa, já aproveita para dar o like, tá? Já aproveita para se inscrever no canal. Aproveita aí para você também compartilhar, se você achar interessante, porque o negócio aí tá estranho pra caraca, tá bom? Então, meus amigos, vamos lá. Deixa eu começar aqui comentando outras coisas, né, para você ver como é que esse mundão aí, ele tá muito estranho, tá? Preste muita atenção. A gente sabe que há muito tempo circula essa história de que lá em Hollywood o pessoal retira ali o sangue das pessoas, né? Das pessoas ali mais jovens, né? E colocam no seu próprio corpo isso aí para poder rejuvenescer, né? E os arquivos do Jeffin Frankenstein aí mostram que tudo isso que a gente está vendo é verdade, né? No e-mail enviado para o Jeffin Frankenstein, a gente viu lá tudo que você precisa de uma transfusão do pacote e você reverte o envelhecimento, né? E aí que entra aquela ideia da adrenalina vermelha, né? Que você já deve ter ouvido falar, né? Aquela adrenalina que eles tiram das pessoas pequeninas que estão passando situações ali de muito medo, muito desespero, né? A gente sabe que isso é um composto químico real que é liberado na corrente sanguínea da pessoa quando ela está no estado ali de fuga, né? De grande medo, de luta. E nós sabemos, né, que as crianças envolvidas lá com essas doideiras do Jeffin Frankenstein, elas foram colocadas exatamente nessa situação ali de muito medo, né? E a gente sabe que várias celebridades de Hollywood, né, como a própria Chrissy Teigen, elas já postaram
muitas vezes nessas redes sociais falando de festejar, né, enquanto eles estavam servindo pizza de queijo de 4 anos com a adrenalina vermelha, tá. Então, super estranho, né. E quando a gente vê pizza e queijo, são tudo códigos que esse pessoal usa, né, porque pizza significa, segundo o próprio FBI, ele coloca ali uma lista, né, dos códigos para as pessoas entenderem que tipo de códigos essas pessoas malignas usam. Você sabe que pizza significa menina, né. E aí quando a gente volta no e-mail lá do Jefim Frankenstein, o e-mail dele tem como assunto ali, como título, Dr. Agus, né. E aí você fala: "Ué, quem é esse tal de Dr. Agus?" Dr. Agus é um professor de medicina e engenharia biomédica da Universidade da Carolina do Sul, que é bem perto ali de Hollywood, né. E ele é o diretor, fundador e CEO da Edison Medical Institute. Aí você fala: "Ué, o que que é isso, Edison Medical Institute?" Eu não sei se você sabia disso, mas o Larry Ellison, que é um dos homens mais ricos e poderosos do planeta, ele também tem um instituto médico, né, que é o, Ellison Medical Institute. E a gente não pode esquecer que o Larry Ellison, ele é aquele cara que se tornou o mais novo dono do TikTok, e é aquele cara também que começou a sua carreira assumindo um projeto que era da CIA, né. A CIA tinha ali um projeto chamado Project, Oracle, e, depois eles, privatizaram esse projeto e o projeto passou a ser chamado apenas Oracle, a empresa, e durante muitos anos a CIA foi o único cliente da Oracle, né, que é uma das empresas mais poderosas do planeta, na área de, gerenciamento e banco de dados, né. Então, o que que esse Larry Ellison está querendo com o instituto médico? E a gente vê que o cara que é o CEO desse instituto médico dele, que é professor lá da Universidade da Carolina do Sul, que é o Dr. Agus, aparece nesse e-mail do Jefim Frankenstein, que trata ali de retardar o envelhecimento, né. E além disso também, a gente sabe que o Dr. Agus, ele apresentou um programa no canal da Paramount ali com grandes figuras, né, como Ashton Kutcher e Oprah Winfrey, que são 2 figuras que também são citadas em eventos estranhos como esses aí, né. E é claro que muitas pessoas já citaram isso, mas, é claro que na mídia a gente já vê a programação preditiva revelando isso tudo. Eu gostaria até de perguntar uma coisa: você já viu aquele filme Monstros S.A? Se você já viu o filme Monstros S.A, coloca 1. Se você não viu, o filme Monstros S.A, coloca 2. Deixa eu dar uma olhada para ver quem viu o filme Monstros S.A. Eu assisti inclusive porque, né, a gente tem filho ali pequeno, né, a gente acaba assistindo essas coisas com as crianças. Muita gente respondendo, tá até difícil de ver aqui, ó, Juliana Santos, que é membro do canal, falou que assistiu, Lucas Ribeiro também, Luiz Carrion assistiu, Kevin Gabriel, Andrei, eh, Ana Letícia, o Anne Letícia, Kaline, todo mundo aqui assistiu, tá? Rafael Portugal tá na área, abração aí pro Rafael Portugal. Eu e o Vilela estamos montando, assim, algumas ideias de eventos presenciais. Acho que a gente vai acabar te chamando aí para participar junto com a gente de alguns episódios, hein, Rafael? Depois fica ligado nisso aí, vamos conversar sobre isso. Então, cara, Monstros S.A, a gente vê que os monstros, eles vivem em outra dimensão, eles entram no quarto das crianças para assustar as crianças e eles conseguem carregar as suas baterias do mundo dos monstros através do medo das crianças, né. Eles usam isso como uma fonte de energia para, a cidade dos monstros, tá. Rafael Portugal já topou aí, pô, show de bola, cara, vai ser muito maneiro. Vamos combinar isso aí. Então, como sempre, a gente vê que a indústria aí, ela sempre traz uma programação preditiva para que as pessoas já vão meio que normalizando isso, né. Tipo assim, o monstro não é do mal, o monstro é do bem, o monstro parece que é muito feio, mas ele é bonitinho, o monstro parece que é inimigo, mas ele é meu amiguinho, e o monstro ele usa o meu medo para poder carregar a bateria dele, né. Então, vamos dar uma força aí para o monstrinho, né. Então, meus amigos, é por aí que começa essa história. Agora, outros atores e comediantes antigos lá de Hollywood já tinham comentado sobre esse assunto. Por exemplo, a Roseanne Barr é uma atriz antiga lá dos Estados Unidos e ela deu uma entrevista um tempo atrás para o jornalista Tucker Carlson. E nessa entrevista ela falou: Olha, eu vou adaptar um pouquinho aqui, tá? O que ela disse para ficar mais palatável. E ela fala: sim, eles fazem comércio de pessoas, sim, né? Ela fala: olha, o próprio imperador foi para a ilha lá do Jefinho e se alimentou de pessoas, né? O cara fez ali um churrasquinho de gente, né? Segundo a Roseanne Barr, né? E ela fala: eles lancham até
os seres humanos pequeninos que acabaram de nascer. Eles usam isso também como lanche. Ela falou: "Isso não é papo furado, tá?" E ela fala assim, então, não os rituais e os eventos não contam só com cachorro e gato, né, não são só com bichinhos de estimação, né. E ela fala: "Esses caras são vampiros de verdade, essas pessoas são vampiros da vida real". E ela falou: "Todo mundo acha que eu sou doida, né, mas eu não sou doida, eles são vampiros de verdade", diz ela, eles adoram o sabor dessa carne, né, dos nossos, semelhantes, e também eles gostam muito do sabor e do frisson que eles sentem ao consumir, né, o que sai das veias humanas, né. E ela falou: "Tucker Carlson, eu digo pra vocês, eles fazem isso sim". E foi nesse contexto maluco, meus amigos, que a Nicki Minaj, que eu coloquei na capa aí junto com o presidente Donald, ela começou a publicar, tweets assim, ou melhor, né, publicações nas redes lá do X, negócios assim extremamente estranhos, tá. Ela vai falar, a sua celebridade favorita, bebe esse tipo de açaí aí das veias humanas e consome, né, a carne dos semelhantes. E ela começou a colocar a boca no trombone e falar umas coisas, assim, muito estranhas, e tem gente que tá achando que por causa disso os caras vão querer eliminá-la. Porque eu já expliquei para vocês nesses vídeos que a gente tem feito recentemente, expliquei isso segunda-feira lá no Inteligência Limitada, expliquei isso lá no Flow Podcast ontem, onde a gente participou, ontem à noite. Eu expliquei que esse negócio de fazer maldade com os pequeninos, isso aí são algumas coisas que eles estão resolvendo ao mesmo tempo. Primeiro, eles estão se divertindo com essas coisas completamente pervertidas. Por outro lado, eles estão garantindo que aqueles que estão entrando nos altos círculos da elite tenham, um seguro de que não vão revelar tudo que está ali dentro. E também o que eles estão fazendo é preparar, essas crianças para serem as celebridades controladas do futuro. Só que às vezes dá um problema. Às vezes essas celebridades que foram criadas dentro desse ambiente ali de, traumatizar para monetizar, que é o que Kanye West falou numa entrevista recente, né? Que o objetivo dessa galera é traumatize and monetize, ou traumatize to monetize. Traumatizar para monetizar. Por quê? Traumatizando essas pessoas, as pessoas ficam completamente na mão dos seus controladores, né? Até a Ariana Grande também tá muito estranha, né? A Ana Letícia aí tá falando. Exatamente, você vai vendo que esse pessoal começa ali em programas infantis, nesses programas infantis os caras já vão fazendo as maldades com essas crianças, e essas maldades fazem com que eles fiquem completamente controláveis. É muito semelhante com o que os alemães faziam nos anos 30 e 40, e aí a gente sabe que os cientistas mais loucos da Alemanha, quando terminou esse segundo grande conflito mundial, eles foram levados para os Estados Unidos para continuar esse trabalho lá, né. Então a gente vê pessoas assim como a Drew Barrymore. Drew Barrymore, que pequenininha fez o filme lá do ET, né, o ET lá, aquele Minha Casa Telefone, né, e é uma pessoa cheia de problema psicológico. A gente vê a Britney Spears, começou na Disney novinha, uma pessoa hoje cheia de problema psicológico. Além disso também, a gente olha a Miley Cyrus, né, que era a Hannah Montana na Disney, hoje cheia de problemas também, uma vida bem confusa, tá. Então tem muita gente achando que a galera vai tentar eliminar a Nicki Minaj, porque ela era uma pessoa que fazia todas essas coisas. Se você olha os clipes e os shows dela, você vai ver que ela é altamente comprometida com esse mundo louco aí, e ela parece que deu uma pane na programação mental dela, e ela tá começando a abrir o jogo, né. Então ela tá soltando ali cada vez coisas mais loucas, né, expondo ali a parte mais grotesca da indústria da música. Ela tá falando sobre alguns temas como, rituais envolvendo o líquido que sai da veia das pessoas, né. Ela tá falando ali sobre adoração diabólica, né, linguagem codificada, né, tipo essa terminologia de pizza que eles usam, ice cream, né, que é sorvete, e por aí vai. Isso tudo ligado à ilha lá do Jefim Frankenstein, a esses círculos, né, dos caras da elite que gostam de fazer maldade com as crianças, né. E ela tá dando nome para as pessoas, né, ela tá chamando as pessoas pelo nome. O Jay-Z, ela tá dizendo que o Jay-Z que controlava isso, a Beyoncé também estava nos cabeças ali, e uma figura chamada Desiree Pérez, né, que é da Roc Nation, e mostrando todas essas conexões com o Didinho, né, lembra do Didinho, aquele rapper que tá detido, né, com aquelas festas malucas que eles faziam, e ela mostrou como é que tudo isso se conecta com a virada política que a gente tá vendo agora, né.
e com o presidente Donald aí de volta ao poder, né. Então, isso não são só desabafos aleatórios, né, isso aí é uma revelação calculada, né, de alguém que está dentro do sistema, conhece tudo por trás do sistema, viu os rituais de perto, foi pressionada a participar e parece que agora ou ela está dizendo chega ou a programação mental dela deu pane, né. Ela inclusive a Nicki Minaj, ela tá adiando um álbum novo, né, tá brigando ali com os contratos e tal, e tá agora, do lado da direita, né, lá nos Estados Unidos. Ela tem aparecido muito aí junto com o presidente Donald, né. A gente não pode até esquecer que, o próprio pô, esqueci o nome do cara, meu irmão. Snoop Dogg, né, o Snoop Dogg, que sempre foi um cara mais de esquerda nos Estados Unidos, participou da festa lá de vitória do presidente Donald, né. Então, enquanto mais arquivos ali do caso do Jefinho Frankenstein estão vazando aos poucos, né, bem na hora que o público tá acordando para esse fato ali de que Hollywood, a indústria da música, eles pegam dinheiro que tá meio sujinho, dão uma lavada nesse dinheiro que tá meio sujinho, né, e também fazem comércio de pessoas, pequenas debaixo dos nossos narizes, né, na cara de todo mundo. E o problema é que Nicki Minaj não é qualquer pessoa. Nicki Minaj tem uma audiência gigantesca, é uma mulher que é extremamente ali, poderosa em termos de influência. Deixa eu ver quantos seguidores Nicki Minaj tem, no Instagram aqui pra gente ter uma noção do tamanho da força dela, né. Deixa eu ver aqui. Pô, Nicki Minaj não tem perfil oficial aqui não? Nicki Minaj não tem perfil oficial no pô, no Instagram eu não achei aqui. Deixa eu ver no X. Nicki Minaj X account. Vamos ver quanto é que ela tem de seguidor lá. 26 milhões de seguidores na plataforma X, tá. Eu imagino que ela deve ter muito mais seguidor no Instagram, tá bom. E nessas postagens, cara, ela tá falando coisas muito estranhas. Ó, dia 2 de fevereiro, 2 dias atrás, ela publicou assim, deixa eu fazer uma tradução tabajara aqui do inglês para português simultânea pra gente, poder ler aqui, tá. Publicação agora do dia 2 no perfil do X dela, né, Nicki Minaj. "Enquanto realizam seu ritual essa noite, Deus Todo-Poderoso se revelará a eles, o ritual se voltará contra eles, Deus não será zombado. Bendito seja o poderoso nome de Jesus Cristo, toda língua que se levantar contra mim em julgamento será condenada e envergonhada. Observem." Você vê? E ela parece que tá, bem determinada ali a confrontar o sistema, né. Então você sabe que a bichinha tá, numa estratégia aí de vamos arrumar encrenca com geral aí. Ela tá colocando foto do Jay-Z com, meninas, eh, menores ali, né, com abaixo de 18 anos, e escrito ali, botando predador de pessoas e tal. Ela colocou várias fotos do Chuck, né, o boneco assassino, escrevendo assim: "Imagina o rapper de 30 anos, né, saindo com uma menina de 16", né, e ela vai ali, eh falando sobre, essas maluquices toda. Ela fala sobre o documentário dela, numa postagem agora, deixa eu ver de quanto que é dia 1º de fevereiro, recente. Ela fala: "Eles sabotaram meu documentário porque falei sobre todas as coisas erradas que fizeram comigo, estão tentando paralisar todos os meus projetos na esperança de que eu perca muito dinheiro e implore por ajuda. Os líderes deles ainda acham que é brincadeira, a destruição que está prestes a cair sobre eles não tem graça nenhuma. Eu disse para vocês me deixarem em paz, agora vocês vão entender por que deveriam ter ficado quietos e tomado os seus remédios." Ou seja, a mulher tá num negócio aí, meu irmão, que ela não tá pra brincadeira não, né. Eh Aí ela mostra aqui, né, várias fotos do Jay-Z, e eu tô procurando aqui mais textos, né, onde ela fala as coisas mais sinistras, assim, mais pesadas. Deixa eu descer um pouquinho aqui. A galera tá super preocupada aí, super desesperada com as coisas que ela tá falando. Tem gente que obviamente tá pensando assim: "Eu acho que ela ficou xarope, né, acho que ela tá doidaça", mas se realmente tudo isso que ela falou é verdade, seria estranho ela não ficar doidaça, né, porque se passou por esse sistema todo aí de, eh, ser moída, né, pelo pelo sistema, é difícil você não fundir o motor, né. Então ela fez uma publicidade, ela fez uma publicação, perdão, falando exatamente assim: "Não se engane, todas seus grandes ídolos que você acompanha na mídia, eles
consomem carne dos nossos semelhantes. E eles bebem o líquido que sai das veias das pessoas. Ela tem falado isso assim abertamente, né? Algo grotesco, né? Mas cada vez mais a gente vai vendo onde é que chega essa história. Agora, meus amigos, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Por que será que toda essa elite faz esse tipo de coisa? Por que que cada dia mais isso é tão comum? Por que cada dia mais a gente percebe que existe uma recorrência, desse tipo de situação, tá? E aí, eh, a gente pensa assim: "Cara, graças a Deus, né, que isso não acontece por aqui, né, graças a Deus, isso é só coisas que acontecem lá fora. Meus amigos, eh, esse essa história está muito mais perto do que você pode imaginar. Eu não sei se você sabe, mas figuras, assim, importantes, né, brasileiras, já saíram notícias, eu não vou entrar no mérito de quem é, mas coisa que saiu na mídia. Se você olha das coisas que saíram na mídia, você vai ver que existem pessoas ali que estavam sendo processadas por participarem, nos anos 90, de coisas muito estranhas ali, feitas com pessoas pequeninas, né. E muita gente depois escondeu isso tudo, falou que não era nada demais, mas nos anos 90 existia um grupo religioso aí, alguns eram até argentinos, né, e esse grupo ali era liderado por uma mulher, que era casada com um argentino, e esse grupo teria desaparecido com um menino, né, que teria sumido nessa cidade. E a investigação foi feita, chegou até 7 pessoas, né, que foram acusadas de participar ali de um ritual em que esse menino teria sido oferecido lá para os seres, e alguns teriam até admitido, só que depois eles falaram que eles só confessaram porque os caras amassaram eles, né. Então, eles teriam falado que pegaram o menino, entregaram para alguém e tal, e a investigação começou a rastrear, né, esses argentinos integrantes desse grupo aí, que estavam na mesma cidade em que o menino tinha sumido. E aí o delegado do caso chegou a pedir a prisão da líder desse grupo, do seu marido e de outras pessoas aí até famosas, mas a justiça negou com o argumento de que a líder do grupo não se encaixava na descrição, né. Porque a descrição das testemunhas falaram que uma mulher mais obesa, loira e falando outro idioma, tipo castelhano, teria sido a mulher que levou a criança. E a líder do grupo não era nem obesa, nem loira, nem gringa, falava português e tal. Então, outro participante desse grupo chegou a ser detido, mas depois acabou sendo liberado, tá. E é uma história, assim, completamente estranha, né. Acabou que, no final das contas, não deu nada pra ninguém, né, foi todo mundo ali o negócio foi arquivado, foi todo mundo absolvido, mas é uma das histórias estranhas aí que a gente escuta, né. Então, meus amigos, eh, eu não sei se você já parou pra pensar nisso, você já parou pra pensar que, na Disney e em, Orlando, some muita criança? Vocês já pararam para pensar nisso? Você pode até pensar assim: "Poxa, às vezes acontece, né, porque isso acontece no mundo todo". Mas eu tô com uma matéria aqui, que é do dia 13/2 de 2022, e eu vou colocar o link, quer dizer, eu não vou poder colocar o link para vocês no chat, porque tem palavras pesadas já no link. Mas o que aconteceu em 2022? Funcionários da Disney foram detidos em uma operação contra o comércio de pessoas. Funcionário da Disney, a matéria é da Isto É, tá? Vou ler alguns trechos da matéria aqui para vocês, mudando algumas palavras, tá? A polícia da Flórida anunciou nessa quinta-feira, dia 17, a gente está falando aqui do dia 17 de março de 2022, na quinta-feira, 17 de março de 2022, que prendeu 108 pessoas numa operação contra comércio de pessoas
Entre os detidos estavam 4 funcionários da Disney, um juiz aposentado e várias outras pessoas, né. Então, essas prisões aí, né, foram confirmadas, pela CBS, né, numa entrevista que eles fizeram com o xerife ali, da cidade, né. A operação durou 6 dias, infiltrou policiais disfarçados para descobrir essa rede, e os detetives descobriram os anúncios online em diversos sites e redes sociais para fisgar interessados nessa rede aí de delitos, né. Então, se passando por novos clientes, os policiais entraram em contato pela internet, marcaram encontros numa localização na qual eles prenderam esses membros desse grupo. Entre os funcionários da Disney estava um jovem de 27 anos que enviou fotos, estranhas de si mesmo e mensagens a um detetive que se passou por uma menina de 14 anos, né. Os outros 3 funcionários, um tinha 24 anos, o outro 27 e o outro 45 anos. Então, meus queridos, a gente pode dizer que esse aqui é um dos comércios mais, lucrativos e pesados aí, que dão retornos, financeiros no mundo, tá. Então, são coisas aí extremamente estranhas que a gente está vendo agora tudo ser confirmado. Ou seja, meus amigos, a gente mais uma vez confirma aquilo que Jesus disse: "O mundo jaz no maligno", tá. Jesus falou isso. Jesus falou que o inimigo é o príncipe deste mundo, o príncipe deste século, ou seja, o mundo físico, ele é governado pelas trevas. Não se iluda com isso, tá? Nós vivemos numa realidade que é controlada pelas trevas. Só que a nossa esperança é o que está escrito em Romanos 16:19, que o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés. E a gente sabe que uma das tentações que o pessoal tem para participar desse tipo de maluquice é uma tentação muito semelhante com aquilo que Deus não, perdão, aquilo que a serpente no jardim do Éden fez com Eva. O que a serpente falou para Eva? Falou assim: "Eva, Deus disse que não era possível consumir os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele sabe que quando você consumir esse fruto, você será como Deus". Olha que interessante. Se você consumir esse fruto, você será como Deus, ou seja, Deus não envelhece, Deus não morre. Então, é claro que aquela promessa mentirosa que a serpente fez para Eva também era uma promessa de não apenas se tornar um Deus, mas se tornar imortal. E você já percebeu quantas pessoas com idade extremamente avançada, lá no alto círculo de Hollywood, parecem extremamente jovens ainda? Meus amigos, deixa eu colocar para vocês aqui um exemplo de um filme. Se você pega o filme, Requiem para um Sonho, tá? É um filme diferente pra caramba, é um filme cult, é um filme que vai tratar ali de histórias meio pesadas, é um filme meio pesado, mas é um filme que tem 2 atores ali bem famosos, o Jared Leto e a Jennifer Connelly, ok? E eles têm praticamente a mesma idade. Você tem ali, a Jennifer Connelly tem 54 anos hoje, 2026, e o Jared Leto tem 53 anos, um ano apenas a menos. Agora, quando você compara a Jennifer Connelly com o Jared Leto, hoje os 2 são da mesma idade. E nesse filme, eles pareciam ter a mesma idade. Se você compara os 2 hoje, parece que a Jennifer Connelly é mãe do Jared Leto, ok? Se você pega o Tom Cruise no filme Top Gun e você compara o Tom Cruise daquela época com o que ele tá hoje, você vai ver que ele envelheceu um pouco. Mas se você compara o Tom Cruise com a atriz que fez o par amoroso com ele, nesse filme, né, que é de 1986, o filme tem aí, né, quantos anos aí? Tem 40 anos. O filme é de 40 anos atrás. Você olha o Tom Cruise, é claro que ele deu uma envelhecida, mas quando você olha a menina que fez par com ele, meu irmão, parece que ela é a avó do Tom Cruise, a Kelly McGillis, né. Ela tá uma senhorinha, ok. É claro, né, ela tem 68 anos, né, vamos ver deixa eu confirmar aqui, quantos anos o Tom Cruise tem, né. A mulher tá com 68, ela parece uma senhora de 68. Agora, o Tom Cruise, ele tá com 63 anos, tá, 5 anos apenas a menos que a namoradinha dele lá no filme. Meu irmão, a diferença
é grotesca, tá certo? A diferença é gigantesca. O Tom Cruise tá garotão, a mulher tá uma vovozinha de 68 anos. E ele, que é um vovozinho, não tem pinta nenhuma de vovozinho. É claro que a galera vai dizer que tem algo errado aí. Se você olha a própria Nicole Kidman, né? Nicole Kidman, ela tem 58 anos. Tá diferente? Tá diferente, tá cheio de botox na cara, um monte de plástica. Mas, meus amigos, não parece que é uma senhora de 60 anos, né? Se você pega a Sandra Bullock, vamos ver quantos anos a Sandra Bullock tem. A Sandra Bullock, ela está com 61 anos. Parece uma menina, ok? Parece uma menina que você olha ali. E a Sandra Bullock, ela já disse o que ela faz para manter-se jovem, né? Por quê? Porque ela deu uma entrevista para a Ellen DeGeneres, que também é uma pessoa estranha, né? Cheio de histórias urbanas aí. E ela fala sobre esse tratamento facial que tá fazendo sucesso em Hollywood e que é tão estranho, que eles chamam de, eu não vou nem poder falar, eles chamam de tratamento facial com PE, depois as letras NI, depois a letra S, tá? Que é a mais recente tendência de beleza de Hollywood. E ela falou que é fã do tratamento e falou sobre ele durante essa participação no The Ellen DeGeneres Show. E o tratamento utiliza microagulhamentos para injetar um soro especializado, e colágeno também na pele. Só que quando ela foi explicar como é que esse soro é feito, ela diz que é o extrato de um pedaço de pele que veio de uma pessoa jovem de muito, muito longe. E ela diz que, na verdade, é o o a pelezinha que sobra da do lápis, ou seja, aquela parte mais íntima do corpo de um bebê coreano, tá. Ela disse que esse negócio que ela injeta no rosto para ficar parecendo a menininha, vem da parte que sobra do lapisinho de um bebê coreano. Meus amigos, você fala: "Não é possível que isso é permitido". E ela diz a matéria vai dizer que o tratamento é oficial, né, de uma empresa chamada Facial EGF, lá de Hollywood, e é oferecido por uma esteticista chamada Georgia Louise, de Nova York, né. É derivado dessas células retiradas aí desses bebês recém-nascidos, o que ajuda a gerar colágeno e elastina, né, porque vem junto com células troncos, peptídeos, aprovados pela Anvisa norte-americana, que vão profundamente na pele usando uma caneta elétrica especial de microagulhamento, né. E ela falou para Ellen DeGeneres: "Quando você perceber o quão isso é bom para o seu rosto, você também vai correr para a esteticista mais próxima e dizer: 'Me dá essa pelezinha aí que eu quero fazer'". E a Ellen DeGeneres falou: "Tô fora, nunca vou fazer isso". Essa matéria, pessoal, não é de site maluco não, é uma matéria do Business Insider, e eu vou colocar o link da matéria aí para vocês, tá? Que é doideira. Pra você perceber, meus amigos, que essas histórias de vampiro, elas não são de todas, assim, sem fundamento não, porque a história do vampiro qual que era? Ele morria pra viver pra sempre, ou seja, ele era um morto-vivo eterno. Então a história do vampiro, que era consumir o líquido que sai da veia das pessoas para não envelhecer, é é a mesma coisa que esse pessoal está fazendo. E isso é muito interessante quando a gente lembra que a Bíblia dizia para ninguém consumir o líquido que sai da veia das pessoas, porque isso não é que isso era pecado, isso é abominação, tá. Outra figura, eu quero, falar sobre outras figuras aqui que também estão com uma idade muitíssimo avançada, que você vai pensar assim: "Cara, não é possível, tem algo errado nisso aí", tá. Que tiveram um rejuvenescimento, assim, totalmente inexplicável, lá em Hollywood. Eu vou explicar isso pra vocês, mas antes eu gostaria de combinar com vocês a nossa meta de likes, tá. A gente tá com uma defasagem muito grande, nós estamos com 9.960 pessoas assistindo ao vivo, mas estamos apenas com 3.800 likes, tá? Vamos arredondar para 4? A gente está com 5.000 pessoas que no YouTube estão assistindo e não deram like. Então eu te convido para dar o like agora, neste exato momento, beleza? Então enquanto você dá o like aí, eu vou agradecer a galera que está oferecendo apoio ao canal e estou separando aqui algumas imagens para você poder perceber aqui como é que a coisa tá interessante aí agora, como é que a coisa tá curiosa, tá. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem do antes e depois. Achei uma imagem boa aqui de antes e depois, que eu acho que essa aqui vocês não vão acreditar, tá.
Salvei aqui no meu aplicativo de fotos. Então, meus queridos, preste atenção. A gente precisa de, no mínimo, 9.000 likes, tá? Então, acelera no like para que a gente possa ter, a gente consiga fazer a nossa, eh, para que a gente consiga fazer a nossa palhinha da arca, tá bom? Então, enquanto você tá aí acelerando a o like, deixa eu abrir aqui a paginazinha onde tem os apoios ao canal, pra gente agradecer, né, porque gratidão é uma virtude. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na galera que tá agradecendo. Eu já aproveito para agradecer a todos que estão assistindo, dando like, compartilhando, valeu mesmo pela força, tá bom? A gente tem só um agradecimento aqui, o Wagner. Professor, já assistiu o filme Truman Show? Já assisti, um filme interessantíssimo e mostra um pouco dessa enganação, dessa enrolação que é a nossa realidade, né? A gente acha que o mundo é normal, que tá tudo certo ali dentro da normalidade, mas não tá não. O mundo é um grande teatrão, um grande jogão, tá bom? Então, meus amigos, vamos combinar o seguinte: a gente precisa de 9.000 likes. A gente tá com 5.000. Precisamos de 4.000 likes. Para você, olha, só você não tá com o dedo engessado, não tá com tendinite, não tá com lesão de esforço repetitivo. É só usar o dedinho aí e dar o like, beleza? Então, vamos lá. Acelera forte aí no like pra gente poder fazer a palhinha da arte. Conforme a gente tem feito, o que eu vou fazer? Eu vou combinar com vocês o seguinte: a gente não bateu a meta de likes ainda, mas enquanto eu vou dando a palhinha da arca, você vai já acelerando no like, beleza? Então, meus amigos, contando com a sua acelerada colaboração para dar o like, nesse momento eu decreto o início da palhinha da arca, beleza? Começou a palhinha da arca. Então vamos lá. Meus amigos, nós estamos falando sobre uma senhora, eu vou mostrar a imagem dela aqui. A gente está falando sobre uma senhorinha que tem 70 anos, beleza? 70 anos. E a gente tem uma imagem dela com 70 anos, tá bom? Tá aqui, ó. Essa senhora aqui, Kris Jenner, tá? Mãe das Kardashian e das Jenner, né? Porque ela casou com Bruce Jenner, que virou hoje, né? Mudou ali de nome, tá bom? Essa é a senhora antes do procedimento, beleza? Agora deixa eu mostrar como é que essa senhora de 70 anos tá agora. Essa senhora de 70 anos tá assim. Aí eu te pergunto, meu querido, isso é normal? Isso aqui é uma coisa padrão? Que história é essa? Me diz o que você acha disso, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o antes. Isso aqui é o antes. Uma senhora de 70 anos ali, ok, beleza. Agora, como ela está depois de um procedimento que ela fez? Ela tá assim, beleza? Eu te pergunto, isso aqui é uma senhora de 70 anos? Não é. Deixa eu botar uma do lado da outra para você fazer a sua análise, sua reflexão, beleza? Me diz aí. É a mesma pessoa, só que não é ela jovem e ela velha. É ela velha e ela mais velha, só que parecendo uma menina de 16 anos, ok? O nome dela é Kris Jenner. Ela é mãe das meninas Kardashian, né? Da Kim Kardashian e das outras lá, Caitlyn Jenner, por aí vai, ok? Aí eu te pergunto, isso aqui é normal? Isso aqui é normal, gente? Ó, vou te falar, ou o médico que fez isso aqui tem que ganhar um prêmio Nobel da Medicina, ou tem um segredo aí que a gente não conhece. Perfeito? Tem algo aí, tá? Tem gente falando, parece mãe e filha. Não, parece a avó e a neta. Não é que é mãe e filha. Aí eu te pergunto, meu querido, isso é normal? Hollywood é um lugar muito estranho, tá? Eu já estive em Hollywood, conheço um pouco de Hollywood. Hollywood é um lugar extremamente estranho. E você tem vários filmes que contam essa história estranha. Um dos filmes mais recentes e estranhos que contaram essa história é o Under the Silver Lake, abaixo do Lago Azul, sob o Lago Azul, alguma coisa assim. Você vai ver que é um filme, eu gostei demais, um filme interessantíssimo que conta essa história. E vocês sabiam que, voltando para Brasil, né, porque a gente pensa, caramba, é só em Hollywood que tem isso. Você sabia que existe um brasileiro que teve contato direto com esse tipo de situação e que viu muitas dessas coisas e que acabou revelando isso? Na verdade, não é um brasileiro só, são 2 brasileiros. Um tá vivo ainda, o outro já bateu as botas. Meus amigos, eu queria até dizer para vocês o seguinte: eu preciso contar essa história para vocês, desses 2 brasileiros que conheceram essa história de perto e deram depoimento sobre isso. Se você Para eu contar essa história agora, a gente vai não tem como contar aqui, porque são coisas grotesquíssimas, são coisas que não tem como falar.
essa plataforma não aguenta, tá? E não é interessante falar isso aqui, aberto para 1.700.000 pessoas, beleza? Então vamos fazer o seguinte, se você quiser saber quem são esses brasileiros que falaram sobre isso e o que eles falaram, que é grotesco, e eles falaram ali nomes até de pessoas famosas, eu vou convidar você para ir comigo lá para a Arca agora, porque a Arca é exatamente isso. A Arca é um lugar criado para a gente poder conversar à vontade, tá? Quem tá na Arca sabe. Inclusive, deixa eu perguntar aqui para vocês um negócio. Tem aluno da Arca aí que gostaria de falar o que você tem achado da Arca, que eu vou ler a sua mensagem? Tem alguém aí que é aluno da Arca, que tá na área e gostaria de dar aí um depoimento? Vamos lá. O Paulo já botou, professor vende informação. Não, professor vende aula. Quem vende informação é o jornalista, né? Então, você sabe disso, né? Jornalista vende informação, professor vende aula. Eu sou jornalista formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou professor com licenciatura, mestrado, doutorado. Samuel Matos, vamos para a Arca, pessoal. Estou na Arca há um mês, vale muito a pena. Inclusive, nós criamos um grupo secreto da Arca, só para os alunos da Arca, onde eu tenho feito atualizações diárias, tá? Quem tá no grupo da Arca já sabia boa parte do que eu falei aqui, eu já dei o spoiler lá para quem tá nesse grupo. Então, você entrar na Arca, depois de 30 dias que você tá na Arca, você tem acesso ao grupo secreto dos alunos, onde a gente compartilha as coisas ali mais contundentes, tá? Multipress, Arca top das galáxias, né? Sidney falando, tô aqui, conteúdo privilegiado. Rafael falando que a Arca é divisor de águas, né? Deixa eu ver aqui. A Arca não é investimento perdido, a Arca é lucro de informação, disse o ADM Lucivaldo. Deixa eu ver aqui. Thaís Gumiero ali, dando um tchauzinho, né? Falando que é da Arca, né? O Daniel Rosa Silveira falando que a Arca é uma das melhores faculdades. A Adriana Belbenoit falando, sou aluno da Arca, vale super a pena, gente, investimento garantido. Agnaldo aí falando que também tá na Arca lá, valeu. E deixa eu ver aqui. Alessandra falando que quer entrar na Arca. Meus amigos, lá na Arca agora eu vou contar essas maluquices. Então, ó, tá aí o link para você acessar a Arca, tá bom? E você fazendo a assinatura à vista da anuidade da Arca, eu ofereço para você hoje R$ 198,50 de desconto e isso equivale a 24% de desconto. Entre na Arca agora, porque agora eu vou contar histórias grotescas para vocês. Você vai ficar de queixo caído e eu vou falar abertamente, porque lá dentro da Arca a gente pode falar. Vamos lá para a Arca agora, então? Link tá aqui no chat, link tá fixo no topo do chat, o link tá aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo, e é o link também que tá no primeiro comentário fixo aqui no YouTube, no Instagram, é o link que tá na descrição do meu perfil, vamos para lá agora, se você quer saber quem são esses dois brasileiros que tiveram contato com isso e contaram o que existe de verdade, tá certo? Então, tá aí o link da Arca, vamos para lá agora, é só acessar o link, faça assinatura anual à vista, você vai ter R$ 198,50 de desconto. Vamos lá? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom.